A PGR aceitou o pedido do deputado do PT, Lindbergh Farias, marido da Gleisi Hoffmann, para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Vamos ver aqui a reação dos comentaristas da Globo, que defenderam o parlamentar e disseram que essa ação, inclusive, pode empoderá-lo. Também vamos ver Daniela Lima dizendo quem será o relator. Adivinha? O relator será Alexandre de Moraes. Quem será o relator? Alexandre de Moraes. E dando detalhes aí desse caso contra o Eduardo Bolsonaro. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator. Ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonet. Ou seja, o Moraes, que supostamente seria alvo das sanções, é que vai relatar um processo no qual ele é o mais interessado. Comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo. Esses caras são uma piada. Então quer dizer, se o Eduardo Bolsonaro dizer, se prenderem meu pai, vão ser presos aí vão acreditar, é? O deputado pode falar o que ele quiser, o deputado tem liberdade para isso. Aí quer dizer que o governo brasileiro acredita. Por mais que ele tenha atuado ou não tenha atuado, isso é mó loucura, velho. Loucura é desespero total, velho. Também é Alexandre de Moraes. Gonet viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro, e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia. Ou seja, a PGR, inclusive a PGR era possível alvo de sanção também. Eu vi o pessoal, eu vi um jornalista falando aqui, acho que foi o jornalista da CNN, que tanto o delegado da PF e o PGR seriam possíveis alvos de sanções. Agora o ministro Moraes já deixou mais um caso em sigilo que ninguém sabe o que vão estar investigando, o que eles vão colocar. É possível, como as coisas estão indo para um rumo bem louco aqui no Brasil, que o próprio Eduardo Bolsonaro possa ser enquadrado apenas por falas, tá? Sem investigação, sem comprovar, apenas por fala. Pode até ser preso apenas por fala. Escuta o que eu tô falando pra vocês aqui, que as coisas no Brasil estão bem malucas, né? Já o comentarista Márcio Lins disse que, prevendo as sanções dos Estados Unidos, o governo brasileiro já sentiu que a pressão está cada vez mais aumentando e que, sim, as ameaças dos Estados Unidos são cada vez mais reais. Conversando também com gente do governo e consegui ver ali que tem uma informação que o governo brasileiro já fez saber, nos mais altos níveis do Departamento de Estado, a sua preocupação com a ameaça de impor sanções unilateralmente contra um juiz da Suprema Corte. E avisou que, se isso de fato acontecer, vai ser um dano muito grande para as relações bilaterais. Mas que a opção nesse momento é, digamos assim, trabalhar numa diplomacia mais discreta do que mais expansiva e verborrágica, assim, mas que já teria sido feito esse contato diretamente com as instâncias mais altas do Departamento de Estado. Imagino eu, até não quiseram citar nomes, mas se a instância mais alta do Departamento de Estado tem que ser com o próprio secretário Rubio, que foi ele que ameaçou. Essa semana eu andei conversando. Eu acho bem difícil, tá? Essa questão do governo brasileiro com o secretário Rubio, porque o Brasil, diante de todas as críticas do Lula e do Trump, vem cada vez mais distante do governo americano. Então, se o governo brasileiro antigamente tratava as sanções quanto às autoridades brasileiras, Alexandre de Moraes,
o PGR como impossíveis, agora eles veem como real e não tem abertura para diálogo com o governo americano. Essa é a verdade. Pereira defendeu o Eduardo Bolsonaro e disse que, na verdade, o governo Lula deveria protestar contra os Estados Unidos, não ficar com medo e não processar o Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o Meval Pereira. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração. Assim, eu vou dizer para vocês, eu acho que essa questão da PGR aceitar o pedido do Lindbergh pode ser algo positivo para o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está de licença nos Estados Unidos, não está atuando aqui no Brasil. Colocando ele em evidência, vai dar chamar muito mais atenção para ele. A eleição está perto. Sabe quem falou sobre isso também na Globo News? Foi a Ana Flor, dizendo que poderia ser uma estratégia do próprio Eduardo Bolsonaro fazer com que a PGR vá para cima dele, porque ele pode mostrar nos Estados Unidos que há sim uma perseguição contra ele e que aí sim os Estados Unidos pode ver isso como uma ação coordenada do Brasil, já que a gente vai ver daqui a pouco a Daniela Lima falando que o relator vai ser justamente o Alexandre de Moraes, o relator aí do processo da PGR. Absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tenha que ser processado. Acho que ele tem que ser criticado. Como eu estou dizendo para vocês, o Merval, que é um cara mais sensato muitas vezes, já está cantando a bola. Se o governo for embarcar nessa loucura do STF para defender os juízes ministros e agora a PGR indo contra o Eduardo, vai ficar explícito, por mais que ele diga, não, que há perseguição, vai ficar mais feio para o governo e para os ministros do STF. Dando a bola, dizendo que a PGR está dando muita importância para Eduardo Bolsonaro, que isso pode acabar ajudando, já que ele está de licença lá nos Estados Unidos. Atenção o texto da Procuradoria-Geral da República, que chega a citar um tom intimidatório de Eduardo Bolsonaro contra agentes públicos. Isso dá uma importância para Eduardo Bolsonaro que ele não tem. Ele saiu do Brasil, ele é um deputado licenciado e vai para os Estados Unidos especialmente para tentar... Vamos lembrar que quando ele saiu, o próprio Lindbergh já tinha entrado com uma outra ação lá na PGR, pedindo que para apreender o passaporte dele. Ele aproveitou e foi para os Estados Unidos naquela época. Se promover. Existe uma disputa aberta, quem será o sucessor de Jair Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição, Bolsonaro não pode ser candidato e Eduardo Bolsonaro sempre é colocado ali como um dos nomes e ele quer se cacifar a este povo. Eu acho que ela matou a bola, tá? Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado, tá lá atuando nos Estados Unidos. Não tá com tanta evidência como se estivesse aqui no Brasil atuando, né? E aí, ele estando lá, e a PGR indo pra cima dele, o ministro indo pra cima dele, dá muito mais evidência pra ele. Como é que tu vai explicar um cara que tá lá e o governo tratar isso como um caso de Estado, conspiração? Não faz o menor sentido. Isso vai dar muito mais visibilidade pra ele, vai ajudá-lo. Posto ao outro posto também como o grande defensor do Brasil ou da causa de Bolsonaro ou mesmo da direita brasileira lá fora. Então, o que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação
fazem é dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente. E pior, além de aceitar, né, que o relator agora é o ministro Alexandre de Moraes, já que ele é o relator também, já que ele é o relator do inquérito das fake news, o inquérito já dura aí há mais de 6 anos. Então, assim, como é que tu vai falar, não, tem um inquérito que dura 6 anos no STF, ninguém sabe o que os caras investigam, isso dá muito mais, coloca o STF muito mais em risco, expõe muito mais os ministros do STF a essa guerra. Que, como digo e repito, uma vez até ouvi o William Vac lá do WW falando, da CNN, que vai cada vez mais o STF vai ter que fazer política de alguma maneira. E é verdade, o STF vai ter que ser político e muitas vezes vai ter que sair do judiciário. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação a... Foi aquilo que eu falei. Dá muito mais corpo para os Estados Unidos reagir contra o Moraes, porque o Eduardo pode dizer assim, ó, tá vendo aqui, ó, como eles estão me perseguindo? Queriam prender meu passaporte, agora querem me investigar. Pois é. Especialmente as falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer e sabendo que os Estados Unidos estão usando uma legislação muito antiga para promover um possível ataque aí contra juízes ou agentes públicos no Brasil. Então, não vejo essa ação da Procuradoria-Geral da República e, por consequência, do Supremo como algo que ajuda nessa discussão. Pelo contrário, só reforça a direita e o que a direita tenta construir aqui de uma perseguição a Bolsonaro e agora... Ou seja, o PGR, o Paulo Gonet, o Lindbergh foi todo apressado fazer essa ação aí contra o Eduardo Bolsonaro, o PGR mordeu a isca, vai dar muito mais palanque pro Eduardo Bolsonaro, e aí vai fortalecer mais a direita, vai mostrar para os Estados Unidos que há uma perseguição contra o deputado, contra o Bolsonaro, e vão prender o Eduardo Bolsonaro por isso? Como é que seria o Eduardo Bolsonaro preso? Por uma teoria da conspiração, por não sei o que? Seria engraçado, né? Seria engraçado. PRV coação no custo do processo de Eduardo Bolsonaro. Acho que coação aí por causa das falas do Eduardo Bolsonaro. Que loucura. Vamos ver a Daniela Lima falando aqui. Sua equipe na semana passada. Eu vou trazer um bastidor aqui de como é que isso já estava sendo visto. Inclusive... houve irritação profunda na Procuradoria-Geral da República e no Supremo com mais uma politização, né? Porque na quinta-feira eu contei uma parte desse bastidor na Central. O Partido dos Trabalhadores, por meio de seu líder na Câmara, foi à PGR pedindo, né, que a PGR investigasse Eduardo Bolsonaro por conta das falas que ele fez nos Estados Unidos, pregando uma punição a Moraes. Ou seja, o cara vai ser punido porque falou uma coisa nos Estados Unidos. Loucura total. E tá licenciado ainda. Por que houve profunda irritação? Porque o PGR já havia dado ordem para a produção dessa ação que você está vendo aí o Márcio Falcão noticiar agora, apresentada nessa segunda-feira. Daniela, o que motiva uma fala específica? Ou seja, o Lindbergh, Farias do PT deixou os ministros irritados porque eles queriam eles mesmos fazer. Ele fazendo dá a entender, então, que foi tudo combinado, né? Enfim, que loucura. Eduardo Bolsonaro, que para Paulo Gonet, segundo eu trago aqui o bastidor, né, ele conversou com o time dele, digo de novo, na semana passada, na quinta-feira isso já estava certo que seria impetrada essa ação contra o Eduardo Bolsonaro, porque até, Gasp, eu te mandei uma segunda tarjinha, não sei se cabe, se couber, se você puder trocar, eu agradeço, que eu acho que dá mais o tom. O que o Paulo Gonet falou para o time dele? Ele disse o seguinte: gente, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista, falou lá nos Estados Unidos que
quanto mais o Supremo avançar no processo contra o Jair Bolsonaro, mais pressão vai vir dos Estados Unidos para bloquear, fazer uma punição, tentar travar a vida financeira. Ou seja, meu irmão, eles sentiram o golpe, Vamos ver as próximas reações aí, porque eu acho que os Estados Unidos vai aumentar essa pressão e vai aumentar a guerra, tá? Após a ação da PGR. E o Lindbergh, segundo Daniela Lima aí, fez besteira e deixou os ministros irritados. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí, tá?